E essa terça-feira foi muito top porque nós tratamos sobre o propósito do ser humano. E aí, o que é que você pode contribuir com o reino de Deus? Você tem muita coisa para ajudar a gente aí, viu? Você tem muita coisa para contribuir no reino de Deus. E já que nós aprendemos qual é o propósito de Deus, que é a salvação do ser humano, qual é o propósito do ser humano, que é propagar esta salvação, hoje nós vamos conhecer qual é o propósito da igreja. Vem comigo! Para começar, eu quero ler com você Mateus capítulo 16, versículo 18, na parte B do versículo. Aquele texto onde o Senhor Jesus está conversando com Pedro e diz sobre a edificação da igreja, que será feita sobre a rocha que é Cristo, e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero tratar com você pelo menos duas verdades acerca da missão da igreja. Em primeiro lugar, a igreja, nos dias de hoje, para viver aquilo que a igreja primitiva vivia, é necessário que os cristãos de hoje se comportem como os cristãos do tempo da igreja primitiva. A missão da igreja é impedir que as forças espirituais da maldade adentre a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, a nossa família. É a igreja que é responsável por ensinar, por ajudar que o ladrão deixe de roubar, que o mentiroso passe a viver a verdade, que o pervertido comece a viver em santidade. Faz parte da missão da igreja lutar contra o paganismo, contra a idolatria desenfreada, idolatria a pessoas, idolatria a instituições, idolatria a artistas, entre outras coisas. Mas e aí, como é que a igreja vai cumprir a missão dela aqui na Terra? Para isso eu quero meditar com você em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, que diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa porção bíblica, ela tem 3 pontos importantíssimos para nós conhecermos sobre a missão da igreja. Em primeiro lugar, fala sobre fazer discípulos, transmitir valores que são gerados segundo as Sagradas Escrituras. E é óbvio que esses valores eles são transmitidos através do acompanhamento. É quando eu te convido para tomar um cafezinho comigo e aí nós vamos conversar sobre as coisas que fazem parte do reino de Deus. É quando você leva um amigo seu do trabalho lá para sua célula para poder ouvir da palavra de Deus. E assim, essas pessoas vão ter um contato com o seu abraço, com o seu carinho, com a sua parceria, com a sua correção. Tem que corrigir também. E sobretudo, com o amor de Deus manifesto através de você. Isso é fazer discípulo. Depois o texto fala sobre batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a fórmula batismal de Jesus. Mas o interessante é dizer o seguinte: se o batismo ele representa o sepultamento das obras antigas, logo a igreja é responsável por testemunhar a transformação que o evangelho tem poder de realizar. Fala para mim, quem você era antes de Cristo e quem você é agora que Cristo faz parte da sua vida? Responde para mim, como que era o seu comportamento antes de conhecer a Jesus? Como é que você agia? Ainda que você não fosse um ladrão, um mentiroso, um devasso, mas certamente, fala aí, na boa, fala aí, certamente fazia coisas que não estão de acordo com a vontade do Senhor para a vida do ser humano. Concorda comigo? E aí no final do versículo Jesus fala, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ensinar a guardar todos os mandamentos que Jesus ordenou, ensinou, compartilhou com seus discípulos e que chega até os nossos dias. E que mandamentos são esses? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo, e dentro desse amor está a aliança, a comunhão, a unidade,
a parceria. Como eu disse anteriormente, as correções, as orações, as intercessões. Olha, nós precisamos de pessoas para orar por nós, assim como nós devemos orar pelas pessoas. Inclusive, ora por mim, porque eu estou orando por você. Para Deus abençoar a tua célula, para Deus fazer com que a sua célula se torne um celeiro de almas para Cristo. Mas a segunda verdade acerca do propósito de Deus com a igreja está em que a igreja é responsável por ocupar o máximo de território possível. O profeta Ezequiel mesmo diz: todas as almas são minhas, diz o Senhor, e para que isso aconteça, a igreja precisa avançar e conquistar territórios aqui nessa terra. O Senhor Jesus, em uma de suas últimas instruções, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz que a igreja, a partir dos discípulos, seriam suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Se você observar em Atos capítulo 1 até o capítulo 6, o evangelho está sendo pregado e centralizado em Jerusalém. Logo quando nós chegamos no capítulo 8, um poderoso avivamento acontece em Samaria. O evangelho começa a sair das fronteiras de Jerusalém e da Judeia, indo lá para a região norte de Israel, assim cumprindo o avanço que Jesus havia proposto. Atos capítulo 9, nós temos a conversão de Saulo de Tarso, posteriormente conhecido como o famoso apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 9, esse homem se converte, passa todo o processo de conversão e preparação. Quando nós chegamos no capítulo 13 de Atos, o evangelho começa a expandir para os confins da terra, em todas as partes, a partir da primeira viagem de Paulo, isso mesmo, a viagem que ele faz com Barnabé. E em seguida, a sua segunda viagem, quando ele faz com Silas, a sua terceira viagem, e assim o evangelho começa a ser expandido por todas as partes do mundo, a partir da região da Grécia, da Turquia. Isso tem acontecido até os dias de hoje. Assim sendo, a igreja tem a missão de ocupar o maior espaço dentro de uma sociedade. Sociedade esta que é composta por 7 esferas. Essas 7 esferas representam as cadeiras de poder e liderança que estão nas cidades, nos estados e nas nações. As 7 esferas da sociedade são a família, a religião, a educação, as mídias e comunicações, as artes e entretenimento, economia e governo. Em cada uma dessas esferas há a necessidade de ter um representante do reino de Deus, um representante da Igreja de Cristo. A esfera da família, ela já começa com você, líder, com você, membro de célula, com a senhora, com o senhor, com vocês. O propósito de cada cristão é fazer a luz de Cristo brilhar dentro da sua casa. Responde uma coisa para mim, chega aqui e me responde uma coisa. Você está orando pelos teus filhos? Está ensinando eles a orar? Você está orando pela tua esposa? Você está orando pela sua família? Você está orando pelos seus pais? Ah, tem uma coisa, no aniversário de alguém da sua família, você pede para fazer uma oração? Responde para mim, como é que foi o Natal? Você conseguiu fazer uma oração lá? Se no ano novo você não estava aqui com a gente na virada do ano e você estava na sua casa, você conseguiu fazer uma oração? Olha, esta é a missão da igreja dentro da esfera da família. É você que tem que orar dentro da sua casa quando os problemas acontecerem, não só quando os problemas acontecerem, mas para que a luz, a presença e a graça de Cristo sejam manifestas continuamente dentro da sua casa. Você é a igreja de Cristo na família. A segunda esfera da sociedade está na religião. A igreja, ela também tem que se manifestar dentro da esfera das religiões, especificamente porque nós representamos o cristianismo. Mas como é que funciona isso? Você lembra na semana passada que nós fizemos o teste vocacional? Qual foi o resultado do seu teste? Fala para mim. Foi profeta? Aquele que vai comunicar algo? É de ensino? Que vai explicar, compartilhar os ensinamentos? É de servir a pessoa que vai ajudar? É de contribuir com as suas rendas, ajudando as pessoas? É de misericórdia para oferecer ali o abraço, o ombro, estar junto? Qual é
o seu dom pessoal, qual é a habilidade. E são estas habilidades que Deus conta para poder atuar dentro da igreja local. E assim a igreja vai tomando conta também das comunidades locais religiosas, implantando o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a mensagem de que Jesus breve voltará para buscar a sua igreja, implantando através das artes, através do canto, através do serviço, através da pregação, através da evangelização, que a vinda de Cristo ela está cada vez mais próxima e nós precisamos alcançar o máximo de famílias possíveis. A terceira esfera da sociedade está na educação. Você sabe o quanto nós precisamos de pessoas ocupando cadeiras de liderança na área da educação no nosso país. Nós precisamos de secretários cristãos para ajudar nas grades de ensinamentos que vão para as nossas escolas municipais. Nós precisamos de ministros cristãos que possam lutar contra todo tipo de doutrinação que é contra aquilo que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos de reitores de faculdades cristãos, nós precisamos de professores universitários que sejam cristãos, porque são estes que vão ajudar a abrir o caminho para que as pessoas ocupem as suas profissões e possam brilhar a luz de Cristo em cada um dos lugares que essas pessoas acessarem. A quarta esfera da sociedade está nas mídias e comunicações. Você sabe hoje que um dos maiores campos missionários da face da terra é a internet. É a internet que tem poder para romper as barreiras territoriais. A internet é que faz com que as fronteiras não sejam impedimentos para que alguém possa compartilhar a palavra de Deus. Olha só, da mesma forma com que os escândalos viralizam muito fácil, a igreja tem a missão de fazer com que a palavra de Deus seja viralizada em todas as redes sociais, Kawaii, Facebook, Instagram, TikTok, todas as redes sociais, da mesma forma que ela é utilizada, infelizmente, para a imoralidade, para os escândalos, ela também precisa ser usada para ajudar as famílias, para compartilhar uma palavra de esperança, para compartilhar um testemunho de que de fato o evangelho transforma, assim como tem transformado você. Você pode usar as redes sociais para alimentar espiritualmente as pessoas. É um devocional, é uma pregação. Nós precisamos ser instrumentos de Deus também na era digital. Quinta esfera da sociedade que precisa ser ocupada pela igreja: as artes e entretenimentos. A arte, ela é um canal muito poderoso para alcançar as emoções das pessoas. Através de filmes, através de peças de teatro, através de dança, através do canto propriamente dito, através de instrumentos. Nós vemos que o sistema desse mundo é muito forte com a arte para proliferar ensinamentos ruins, ensinamentos que são contra a palavra de Deus. Nós vemos através das danças, hoje como as danças servem para erotizar crianças. E nós precisamos, quanto igreja, usar a arte para ensinar crianças a amar a Deus, respeitar os pais, respeitar os mais velhos e ensinar essas crianças de que há um futuro brilhante para cada uma delas se elas ficarem firmes com Jesus toda a sua vida. Nós precisamos de peças de teatro que não sirvam apenas para incentivar o pecado, mas que sirvam para incentivar que as pessoas conheçam a Deus, conheçam a Cristo, conheçam a palavra de Deus, conheçam o amor de Deus que é manifesto através das pessoas. Olha, tem tanta gente aí, você deve conhecer tanta gente que toca maravilhosamente bem e que se essa pessoa tocasse um louvor para a glória de Deus, ela seria um grande instrumento. Você conhece alguém que deve dançar muito bem e que poderia, ao invés de estar dançando para o mundo, poderia estar num ministério de dança, evangelizando, transformando a sua arte em um instrumento para o avanço do evangelho. Agora, fato é, nós percebemos que quando se trata dos ritmos, vê lá um exemplo, o roqueiro, que vem com as suas roupas pretas, com seus adereços metálicos, que representam aquilo que faz bem para eles. Aquele que faz a arte precisa demonstrar no seu vestuário, na sua forma de falar, no seu testemunho e especificamente na apresentação da sua arte, que Deus é poderoso para manifestar, para curar, para libertar, para abençoar todo aquele que contemplar a sua apresentação.
Artistas, nós precisamos de vocês. Cantores, nós precisamos de vocês. A igreja conta com você para que você possa ser instrumento para propagar o evangelho em todas as partes. A sexta esfera da sociedade é a economia. Já imaginou a economia sendo conduzida por cristãos? A economia do país, por exemplo, sendo conduzida por cristãos que têm valores cristãos, que entende que cada trabalhador é responsável pelo sustento da sua casa, e então alguém que está na área da economia sendo cristão, entendendo que quanto mais as pessoas avançarem, progredirem e serem felizes, mais condição essas pessoas têm de ficarem firmes com Deus, ficarem firmes com Cristo, se aprofundarem no evangelho. Sétima esfera da sociedade: governo, política. Para isso, eu gostaria apenas de recitar alguns versículos que respondem à ideia de que de fato a igreja precisa ocupar uma posição dentro da política. Provérbios capítulo 29, versículo 9 diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Provérbios capítulo 28, versículo 16 diz: o governante sem discernimento aumenta as pressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Provérbios capítulo 28, versículo 15 diz: como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. Salmos de número 33, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus vai conseguir governar essa nação através dos homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres santos, cristãos, que servem, que são tementes a Deus. Quando isso acontecer, certamente o poder de Deus ele vai ocupar todas as partes do nosso país. A igreja precisa avançar em conquistar territórios. Esse é o propósito da igreja aqui nessa terra. Uma missão, um chamado, uma responsabilidade. O encargo de cuidar da humanidade foi dado por Deus para a noiva de Cristo, que enquanto está aqui na terra é composta por seres humanos. Uma igreja perfeita, composta de homens e mulheres imperfeitos, mas que acharam graça aos olhos do Criador. Estes foram enviados aos 4 cantos da terra para compartilhar sobre uma luz que brilhará por toda a eternidade e que está disponível a todo aquele que aceitar o governo celestial. Nós sabemos que não é fácil, pois a renúncia aos desejos da carne são essenciais para alguém que aceitou o senhorio de Cristo e que acredita que, mesmo sendo difícil, dolorido e até, se necessário for, com a perca da vida, haverá uma grande recompensa. A vida eterna ao lado do amado Mestre que entregou a sua vida em favor de todos os seres humanos. Sim, nós estamos aqui dispostos e disponíveis para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Nós somos a Igreja.